Nessa aula, a gente vai aprender como resolver circuitos elétricos de corrente constante. Então, observa o seguinte: elementos do circuito são os seguintes: a bateria. Então, esse epsilon é tensão entre os pontos positivo e negativo. A e B é igual a epsilon. Resistência, se passa uma corrente I entre pontos A e B, queda de tensão é I não R. Entre pontos B e A, menos I não R, se corrente é nesse sentido. Mas, no nosso caso, a gente deve ter atenção. Corrente pode ser positivo ou negativo. A gente depois vai ver, certo? É isso. Poderia ser capacitância, mas capacitância, quando está no circuito, tá? Tem queda de tensão, carga, não sei, certo? Não passa corrente, quer dizer, corrente aqui igual a zero, na situação estacionária. Então, normalmente não vai ter capacitância, vai ter somente resistência e bateria, certo? Então, um circuito mais simples é claramente uma resistência e uma bateria, certo? A gente pode anotar a corrente I. Como é que resolve esse circuito? A gente passa num sentido, positivo ou negativo, né, horário, né? Sentido contra-horário. Vai dar o quê? Passamos de ponto A a B, tem queda de tensão, menos E, porque a gente passa lado negativo, lado positivo da bateria. Depois passamos de ponto B a A, quer dizer, no sentido contrário, ou de ponto C a D, certo? Potencial do ponto B e C são iguais, porque esse fio não tem resistência, não tem queda de tensão. Então, entre C e D tem queda de tensão devido à corrente que passa na resistência. Ó. Passa aqui a corrente I. Nós temos queda de tensão I no R. E nós chegamos ao ponto A, certo? Então, soma das quedas de tensão no circuito fechado é zero. Então, essa é a equação básica que a gente deve ter, certo? Então, de novo, passamos de A para B, que é a queda de tensão, menos E, porque é o lado negativo e positivo da bateria. E de C para D, ou de B para A no outro circuito, onde tem resistência, queda de tensão I no R. Observa que nós passamos no sentido positivo da corrente. Se nós passamos no sentido horário, né? Outro sentido, o que nós vamos ter? Então, esse aqui e esse vai ser aqui. Ó, nós vamos ter no sentido horário, passamos de B para A, queda de tensão é E, de positivo a negativo. Queda de tensão na resistência é menos I no R, passamos no sentido contrário à corrente. A mesma equação, certo? Então, esse é o jeito. Circuito mais complexo, ele vai ter mais de uma coisa que a gente ainda não tratou até agora. Essa coisa se chama conexão múltipla dos fios. Por exemplo, nós temos um circuito assim, ó, uma resistência R, ponto A, outra resistência 2G, por exemplo, uma resistência 3G, e todos são ligados a uma bateria, né? Certo? Então, isso ainda é circuito simples. Depois a gente vai ver um pouco mais complexo. Então, temos uma bateria e 3 resistências. Aqui temos pontos B, A e B. Esses pontos têm mais que 2 fios ligados, certo? Então, não passa uma corrente, só passa mais. Então, vamos anotar correntes. Então, como é que a gente vai anotar correntes? Não importa. Que sentido não importa. Se a gente notar sentido que não é do sentido da corrente real, a corrente vai ser negativa, certo? Isso vai ser demonstrado no sinal da corrente. Então, por exemplo, aqui I2 e aqui vai ser I3, certo? Então, aqui ainda I3 e aqui
I2, né? Aqui é I1, certo? Então, no ponto A, o que nós podemos observar? Tem 3 correntes. Um corrente que entra e 2 correntes que saem. E não tem carga que se acumula no ponto A. Então, nós temos I1 igual I2 mais I3. Quer dizer, corrente de entrada, I1, no sentido do ponto A. Corrente sentido saindo do ponto A, tá? I2 e I3, certo? Tem ponto B, mas como a gente já tem uma relação entre 3 correntes, esse ponto B vai dar a mesma relação. Ó, I2 mais I3 igual a I1, certo? É a mesma relação. Então, esses dois são equivalentes. A gente não vai achar mais uma relação, porque tem as mesmas correntes que entram no ponto B que entram no ponto A. Ou seja, que participam no ponto A e no ponto B. Então, tem uma relação só. Essa é uma relação redonda. Né? E agora, o que nós temos a mais? Nós temos a mais circuitos. Né? Tem um circuito fechado, por exemplo, esse aqui, certo? Observa que nós temos 3 correntes e uma equação. Precisa 2 equações a mais, certo? Como é que achar? Ó, pegamos um circuito esse aqui. Sentido de passar esse circuito, eu anotei. Passamos de ponto B primeiro. Começamos de ponto B. Vamos atravessar a bateria E. De sentido de lado negativo ou positivo. Aquela tensão na bateria é menos E. Depois, resistência 2G. Passamos no sentido corrente. 2G, corrente e I1, certo? Depois, passamos esse 3R, resistência 3R, esse aqui, certo? Corrente é I2, no sentido do corrente. I2. Chegamos ao ponto B. Fechamos o circuito. Essa é a relação que das tensões no circuito fechado. Ela soma ao zero. Tem 2 equações, 3 correntes. Precisa mais de uma. Outra equação pode ser outro circuito. Tá? Por exemplo, esse maior. Tá? Esse maior. Ó, passamos no mesmo sentido, o circuito maior. Temos. Então, começamos de mesma coisa. Menos E para as 2R e 1. Essa parte, como bateria E. E depois voltamos não para 3R, mas para L. Corrente I3. Sentido do corrente. Nós temos quantas equações? Ponto A deu uma equação e 2 são aqui. 3 equações a 3 correntes. Dá para resolver, certo? Só usando a eliminação de Gauss. Por exemplo, eliminando a corrente I3 dessa equação, expressando E como corrente I. O que é dado nesse circuito? Dado R e dado E. Né? Achar correntes. Tá? Esqueci de dizer. Né? Sempre achar correntes. Que todo o resto você conecta, né? Você sabe que é. Pode medir tensão na bateria, pode medir a resistência, conectar o circuito, achar correntes. Sempre achar correntes. Né? Eliminando o I3 daqui, a gente pode substituir aqui e achar I2 como função do I1. Substituir I2 como tensão do I1 nessa equação. Então, eliminando o I3 daqui, como função do I1 e tudo o que dá do Y e R, colocando esse I3 nessa equação, achando I2 como função do I1 também. E substituindo o I2 como função do I1, achamos I1. Final da feliz. Depois voltamos. Achamos I2 daqui e I3 daqui. Resolvido. É isso. Mais um circuito. Vamos ver um circuito que aparece em um dos exercícios que deu problema para um aluno, né? Então, mas tem 2 baterias, só essa diferença, né? Tem uma bateria aqui, pequena bateria, maior. Uma bateria aqui, tá, a bateria já. Y, tem uma resistência R, certo? Outra resistência é 4R. Tem outro ponto aqui, vamos pensar ponto A, aqui resistência 3R, aqui é o ponto B, vamos dizer ponto B, ponto C, aqui uma resistência 2R, aqui uma bateria também, dada, essa bateria, isso não, é uma bateria 2G. Aqui lado positivo e negativo. Positivo e negativo. Temos 3 pontos onde tem mais do que um fio ligado. Nesse caso, 3 fios. Observa que
tem fios diferentes, ponto A e ponto C, por exemplo, né? Então, tem... Quantos correntes vai ter? Tantos quantos circuitos, partes dos circuitos. Então, por exemplo, anotamos corrente I1 aqui, I2 aqui, né? Não importa o sentido, pode anotar qualquer que você gosta, né? Depois de achar corrente negativo, você vai saber que seu sentido não é correto, certo? Ó, tem 5 correntes, certo? Então, começamos de ponto A. Ponto A. O que nós temos na ponto A? 3 correntes. I1, I4 que saem e 5 que entram. Entra, sai. Não resta carga na ponto A. Tem ponto B, certo? O que nós temos? Ponto B. I1, I2 e 3. O que entra I1? I1 igual I2 mais I3. Tem ponto C, a gente pode notar que tem na ponto C. Entra I2, sai I5 e entra I4. Entra I3, I4 e I2, né? I5 que saia, nesse caso vamos começar do que saia, que é 1. I2 mais I3 mais I4. Esses que entram, esse que sai, certo? Tem 3 relações entre correntes, né? Então, observa que esse, por exemplo, depende desses dois. Se somar, que substituir I1 daqui, nós temos a equação última, no ponto C. Então, normalmente isso que acontece. Temos 5 correntes, precisa mais, mas nós temos 2, na verdade, independentes aqui. Então, nós precisamos mais 3 equações, né? 3 equações escolhendo os 3 circuitos fechados. Por exemplo, esse circuito aqui, né? O que nós temos? Nós temos, passando, então, circuitos fechados, começando de ponto B, passando bateria, menos 2G, no sentido de negativo positivo. Depois, queda de tensão no resistência, né? Mais 2G e 2, no sentido do corrente. Depois, no sentido negativo do corrente, I3, e resistência 3G. Então, isso é igual, menos 3R e 3 igual ao zero. Essa é a equação que nós temos nesse circuito. Escolhemos outro, por exemplo, o mesmo circuito, por exemplo, esse aqui, onde tem somente resistências. Já a gente vai achar a relação entre as correntes, certo? Então, nós passamos de A para B, I1, né? Quilotensão, 0, porque não tem resistência. De B para C, nós temos o quê? I3, né? 3G, I3. De C para A, voltamos a A, né? Menos 4R, I4, igual ao 0, né? Achamos a relação entre I3 e I4. E mais um, por exemplo, esse com 2 baterias, pode ser, ou esse pequeno, né? Com uma bateria só, menos escrever, o espaço está faltando. Então, nós passamos com qual sentido? De C para A e depois para C, passando resistência 4R. Então, de C para, passamos resistência R, no corrente, sentido I5, sentido correto. Então, R, I5, que é da tensão no R. Depois, E, sentido correto, de positivo e negativo. Depois, de A para C, no sentido correto do corrente I4, mais 4R, I4, igual ao zero. Então, nós temos 1, 2, 3 equações de circuitos e 2 aqui, independentes, 2, porque esse é dependente. 2 do relação entre as correntes. Tem 5 correntes. Resolver, achar a corrente 1 era no exercício, né? Se resolver corretamente, a gente vai achar isso. 1, 5. Só resolva, depois substitui valores e tem resposta. É isso, não tem nada difícil, né? Quando eu estudei esse assunto dos circuitos, mas circuitos também eram circuitos corrente variada, que a gente vai estudar no final do curso, usando variável complexo. Era um livrinho de 500 páginas, e a gente deveria estudar para passar. Essa, na época, como assim
Assim não, você não vai ser, né? 500 páginas num livro de teoria de circuitos. E você estuda tudo isso, toda teoria e passa. É assim, Mayra, certo? Não vai ser assim aqui.